Olá, o tema do podcast Conversando Direito de hoje é a vida que segue e a revisão da guarda, das visitas e dos alimentos. O ponto definitivo de qualquer ação judicial no que se refere ao seu mérito é o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando em tese a decisão final torna-se imutável, pois não cabe mais nenhum recurso para modificá-la. Mas a vida de um processo não se confunde com a vida das pessoas envolvidas naquele litígio, e em se falando nas relações e nos conflitos familiares, há muitos vínculos a serem preservados, convivências desejáveis, necessárias e ou inevitáveis. O convívio em família nem sempre é como em comerciais de margarina. Os conflitos surgem e talvez o principal fator que determina como se dá o seu desfecho é a forma como lidamos com eles. Às vezes, as estruturas que mantêm a casa em pé, não suficientemente sólidas e resistentes, ou foram sendo corroídas pelo tempo ou pela desatenção dos seus ocupantes. Seja como for, mesmo nos casos em que o único elo entre genitores tenha sido o advento de um filho, as crianças e os adolescentes têm direitos que se sobrepõem às vontades da mãe ou do pai e que são garantidos pela legislação. É muito comum vermos uma espécie de competição entre seus genitores, como se vitórias nas decisões sobre guarda dos filhos, a forma como será regulamentada a convivência e o valor da pensão alimentícia garantissem algum tipo de troféu ao vencedor. Na verdade, em muitos casos, as crianças, as maiores interessadas neste desfecho, são muitas vezes relegadas a um papel secundário, ainda que o propósito dessas ações sejam justamente preservar o melhor interesse dos filhos, para garantir-lhes o desenvolvimento integral. Felizmente, as ações de família são regradas por um rito especial, na qual todos os esforços devem ser empreendidos para a solução consensual através da conciliação ou da mediação, inclusive com o auxílio de outros profissionais e de oficinas de parentalidade. Naturalmente, quando há acordo e este contempla o atendimento das necessidades da criança ou adolescente, o juiz profere uma sentença homologando os termos ajustados. Por outro lado, quando as questões não são resolvidas entre as partes, o julgador, que no início do processo proferiu decisões provisórias, irá decretar sua sentença, com base nas informações que instruíram do processo, inclusive estudos psicossociais. A partir daí, no momento em que se esgotam todos os recursos e a decisão transita em julgado, as questões decididas saem das mãos da justiça e a vida segue para as partes. No entanto, uma peculiaridade deste tipo de ação é que, quando se fala em guarda, visitas e alimentos, a dinâmica da vida pode fazer com que questões já decididas tenham que ser novamente apreciadas pelo judiciário. Isto é porque, nessas matérias, não há o chamado trânsito em julgado material, que tornaria imutável e indiscutível o dispositivo da sentença, pois as obrigações dos pais em relação aos filhos são relações de trato continuado. Sendo assim, quando há modificação no estado de fato ou de direito, é sempre possível a revisão da forma da guarda estabelecida, das visitas e dos alimentos, independentemente do fato de terem sido definidas por acordo homologado ou decisão judicial. Uma vez mais, é importante destacarmos que as demandas que visam assegurar o desenvolvimento saudável e os direitos dos filhos menores não devem ser conduzidas como pano de fundo para a beligerância dos genitores, nem para reabrir velhas feridas. Não estamos falando, portanto, de rever fatos ou circunstâncias que determinaram a decisão anterior, mas sim de alteração do estado das coisas, da realidade presente ou de decorrências que revelaram-se posteriormente prejudiciais. Neste caso, além da revisão dos valores de pensões alimentícias ou a exoneração, há outras questões que, mesmo decididas anteriormente, não fazem coisa julgada material e podem ser revistas para resguardar o melhor interesse das crianças, como, por exemplo, a reversão da guarda unilateral ou a mudança da base de moradia na guarda compartilhada. Na verdade, a vida e o tempo sempre se encarregam de promover mudanças inevitáveis e, tanto quanto estivermos preparados, menos traumas e dificuldades elas nos causarão, como aos nossos filhos, em que devemos pensar no momento que nos defrontamos com as crises e com os conflitos, para assim decidirmos como iremos proceder
ou reagir.